Boa noite a todos que estão acompanhando essa audiência pública pela Rede Câmara, pelas redes sociais. Quero aqui agradecer muito a presença da sociedade civil, dos representantes aqui presentes que serão mencionados em uma sexta-feira para tratar de um assunto de suma importância, que é a emergência climática, ambiental e os impactos que o plano diretor precisa e necessita, né? A gente vem discutindo há muito tempo de alteração. Quero passar aqui 5 minutos para o Cristiano Souza, representante do FDAN. Tem 5 minutos, Cristiano. Boa noite a todos. Eu, cumprimentando o vereador Cauê, cumprimento toda a mesa. Quero dizer que eu represento nessa audiência o Fórum em Defesa da Democracia Ambiental em Pelotas. E vou iniciar a fala fazendo uma referência à fala do professor Gilberto, quando diz em determinado momento que o poder público e a sociedade civil organizada têm as suas responsabilidades. E desde 2009, esse fórum que foi criado por uma iniciativa de várias entidades, organizações, sindicatos, não somente organizações ambientalistas da cidade, acho que uma iniciativa que teve envolvido o vereador Iva Duarte e vários outros presentes aqui. Esse fórum se constituiu como um espaço de diálogo e de avaliação crítica das políticas que têm sido desenvolvidas no nosso município. Especialmente, ele foi criado para tratar da falta de democracia que vivíamos naquele momento dentro do Conselho de Proteção Ambiental de Pelotas. Uma falta de democracia que se materializava numa junção de interesses das gestões que passaram nesse período com representantes dentro do Compan, eleitos, conselheiros da sociedade civil, mas que de fato são representantes dos sindicatos dos construtores, dos sindicatos, dos representantes do capital. Então, nós temos, desde 2009, feito um enfrentamento dentro do Compan e temos algumas vitórias. Nós, por exemplo, fizemos uma movimentação muito forte para impedir a apresentação de um projeto de lei que saiu aqui, de vereadores da Casa, que previa uma atualização da legislação ambiental de Pelotas, que, na verdade, seria mais um retrocesso, a exemplo daquele último que aconteceu em 2018. Então, o Fórum pela Democracia Ambiental em Pelotas se constitui um espaço que acolhe agora, nesse momento, essa demanda das vítimas do Umuarama, né, desse empreendimento mal licenciado, né, que não atende às demandas que surgiram após essa situação de enchente da cidade. A gente acolhe no sentido de que vínhamos dizendo há muito tempo, e essa é a luta desse coletivo, de que não é possível mais atender o licenciamento no município com as regras que desconsideram a situação que vivemos no momento. Então, se temos um loteamento numa área que está numa zona de risco, nesse mapa que foi gerado a partir das enchentes, que está numa zona de risco, não é admissível que tenhamos um licenciamento com critérios que desconsideram essa situação. Ponto. E, para não me estender muito, queria também reforçar mais uma ação do coletivo desse Fórum em Defesa da Democracia Ambiental em Pelotas. Como representantes dentro do Conselho, né, a organização CEA, dentro do Conselho, como conselheiros do Compan, fomos responsáveis por uma Câmara, pela construção de um relatório de uma Câmara Técnica Temática de Mudança do Clima. E o que o relatório da Câmara Técnica indicou ao final do seu trabalho?
um trabalho que foi conduzido pelo SEC, foi relatado pela UFPEL, né, enquanto conselheira do COMPAN. Entre muitas recomendações importantes, a declaração imediata de emergência climática do município. Porque, como o representante da Defesa Civil fala, essa declaração ela abre portas para a captação de recursos, ela exige manifestações do poder público, né, e posicionamentos que vão fazer com que a gente avance. Pois o COMPAN, a plenária do COMPAN, dominada por essa situação, rejeitou o relatório da Câmara Técnica e não tomou providência alguma. Aliás, a providência que a gestão tomou, e é isso que a gente alerta, e por isso que é muito importante que a sociedade civil organizada, né, saudamos essa organização do Moarama e queremos, né, que todos os demais atingidos também se organizem, porque esse é o objetivo do coletivo. Dentro do COMPAN, nós não tivemos uma organização, nós não tivemos uma demanda para tratar da questão da mudança climática. O que a gestão fez foi criar um conselho paralelo, né? Uma outra estrutura para tratar, uma assessoria para tratar da mudança climática. E o Conselho de Proteção Ambiental é esse espaço definido que tem o dever de fiscalizar, né, e propor essas políticas, né? Então, saúdo mais uma vez, para não me estender, porque muitos falaram coisas que nós também falamos, mas, vereador Cauê, acho que é muito importante essa audiência, né? E somos uma organização que tem abrigo para todos que tenham interesse, né, na manutenção desse enfrentamento, né, das questões ambientais do município. Muito obrigado. Obrigado, Cristiano. Bom, boa noite, vereador Cauê. Boa noite, prefeito eleito Fernando Marrone. Dando boa noite ao Marrone e ao vereador Cauê, quero dar boa noite a todos aqui que compõem a mesa e também uma saudação muito forte, muito especial a todos os representantes da sociedade civil que estão aqui no auditório. Queria dizer inicialmente, rapidamente, que a política ambiental de Pelotas ela precisa mudar. Ela não pode mais seguir dessa forma, né? Nós estamos numa região onde se encontram os dois biomas mais degradados do Brasil, o Pampa, que já perdeu 60% da sua área natural, e a Mata Atlântica, que já perdeu 90% da sua área natural. Então, nós não podemos pensar em plano diretor, em legislações urbanísticas ou ambientais, sem considerar esse cenário, que é um cenário de degradação. E não é uma questão só técnica, se falou bastante aqui na técnica, ela é muito mais que uma questão técnica, porque a construção de sistemas ou de diques, eles não são, como foi dito aqui pelo Maurício, infalíveis, né? Temos exemplos na história. New Orleans, 8 metros, não adiantou, rompeu. Então, essa não é a solução única. Precisamos sim ter a técnica, precisamos nos basear na ciência, precisamos construir leis de forma democrática, e aí é que está a questão central. Precisamos garantir a participação da sociedade civil nessa construção e também no enfrentamento das mudanças climáticas, porque sem ela nós não vamos vencer esse desafio, né? E um sistema democrático de gestão pressupõe conferências, pressupõe congresso da cidade, pressupõe conselhos com realmente condições de fazer com que a democracia aconteça, pressupõe fundos, financiamentos, né? As leis até já seriam suficientes as que nós temos hoje, né? O artigo 225 da Constituição Federal já dá essa garantia para que o governo municipal, na hora de fazer o licenciamento de uma obra, de uma atividade, ele considere os riscos da emergência climática, né, que nós vivemos hoje. Porque hoje não é mais possível pensar como se pensava antes desse cenário de emergência climática, que é global. Não é um caso isolado de Pelotas, ele é planetário, mas cada um tem que fazer a sua parte, é a velha máxima do movimento ambiental, pensar globalmente e agir localmente. Eu não sei se você... é para encerrar? Não,
pode ter... Posso concluir? Tá, rapidamente então. Só repetir que o Compan fez um relatório antes das enchentes que foi arquivado, que não foi dado bola. Acho que é importante recuperar esse relatório, né? Porque foi antes desse fato, né? E então, dessa forma, a gente precisa unir forças. Esse é um momento mais do que nunca necessário para unir forças entre câmaras de vereadores, poder público, sociedade civil, ciência, né, para enfrentar esse cenário de injustiça climática, que não atinge a todos da mesma forma. Ele é muito injusto, ele penaliza aqueles que mais precisam, né, e a vulnerabilidade ambiental agrava a vulnerabilidade social, né. Os licenciamentos precisam avaliar o risco climático, precisamos declarar a emergência climática, né, e criar, então, um novo cenário jurídico, político, de ação e não somente de reação. Muito obrigado em nome do Centro de Estudos Ambientais e do FDAN. Obrigado. Está presente hoje nessa casa, poder, né, que emana do povo, com os representantes que estão aqui, Fernando Marrone. Uma boa noite a todos e a todas, especialmente ao Paulo Coutinho, presidente em exercício, e saudar essa iniciativa do vereador Cauê, né, de tratar desse tema tão importante aqui, e saudar a presença de todos, como já foi referenciado aqui. A matéria é do máximo interesse, né, por tudo que nós vivemos, mas por tudo que nós poderemos viver no futuro. E eu penso que nós devemos aprender muito com o passado. A nossa cidade, a primeira edificação da nossa cidade foi numa cota de 10 metros de altura. O primeiro sítio urbano é no entorno da Catedral Metropolitana, onde ficava a Igreja da Matriz, o ponto mais alto da cidade. Por que aquele conhecimento de lá, né, não nos legou um futuro onde nós, né, investimos sobre as áreas baixas da cidade? Tem um outro exemplo aqui na nossa cidade. O frigorífico Ângulo foi feito antes dos diques e o frigorífico Ângulo não foi atingido nem em 41 e nem agora. Que conhecimento tinham naquela época para edificar nesta cota e evitar as inundações? Foi só um acaso? Ou realmente tinha algum fundamento, algum estudo disso, né? E nós cometemos na nossa cidade crimes ambientais. Um deles foi o desvio de um arroio que passava por dentro da cidade e transformou num canal. Em 2004, na minha gestão como prefeito, nós sofremos um evento climático que alagou boa parte da cidade, porque nós armamos uma bomba sobre a cidade. A barragem do Santa Bárbara está acima da cota do Fragata. E estamos correndo o risco a qualquer momento de novamente ter uma chuva muito intensa na bacia do Santa Bárbara e nós alagarmos novamente a cidade. Porque o que aconteceu foi que o canal não suportou aquela quantidade de água e derramou para os dois lados, para o lado da Castilho e para o lado da rodoviária. E naquele momento, a natureza retomou o seu curso normal e passou por dentro da cidade, onde era o arroio, e trancou no dique da Zona Leste. Nós tivemos que arrombar o dique da Zona Leste para a água poder sair. Então, o positivismo, né, dos tempos modernos da engenharia não pode se sobrepor à natureza. Este aprendizado, né, isto que ocorreu já na nossa cidade em tempos anteriores e que ocorre hoje, precisa ser superado. A doutora falou aqui dos animais não humanos, né? Nós não conseguimos até hoje incorporar que nós somos parte da natureza, que nós não podemos superar a natureza e que, à medida que nós agredimos, ela responde, né, de uma forma ou de outra. Então, o tema, né, do dique
que protegeu a zona baixa da cidade, foi um positivismo da engenharia dizendo nós vamos superar as cheias do São Gonçalo e vamos proteger uma área baixa da cidade, vamos poder ocupar essa área baixa da cidade. E assim foi feito. O Fátima, assim foi feito o Navegantes 1, Navegantes 2, e agora, modernamente, tudo que nós temos abaixo da Ferreira Viana, que está na cota de 2 metros, 2 metros e pouco, sendo que o nosso dique é para proteção de mais de originalmente 3,5 metros, e nessa enchente não tinha cota de 3,5 metros, foi colocado rapidamente lá, né, uma contenção, porque o desastre seria enorme. E os prejuízos econômicos, pior ainda, de toda aquela região, né, que está abaixo da cota da Avenida Ferreira Viana. Então, gente, eu penso que é difícil, né, se tratar e compatibilizar interesses econômicos, interesses sociais e interesses ambientais. Mas não tem outra saída. Nós vamos ter que nos dedicar a isso e não podemos jamais, né, negar o conhecimento ancestral, o conhecimento popular das comunidades tradicionais acumuladas e o conhecimento que nós temos na ciência hoje, as possibilidades que a ciência nos trouxe com grandes modelos matemáticos importantes, né, temas de recuperação, inclusive, de áreas. Agora, nós não vamos simplesmente enfrentar, né, os eventos climáticos, né, com esta ideia fixa de que a engenharia poderá superar os eventos da natureza. O Antônio Soler falou aqui sobre New Orleans. Depois que foi superado o dique de 8 metros, o governo dos Estados Unidos gastou 72 bilhões de dólares para cercar toda a cidade num muro de 12 metros. E teve um furacão que fez a água passar por cima dos 12 metros. A ciência está nos dizer que a nova cota que nós devemos nos proteger é 5 metros. Não é mais os 4 metros de 1941, é de 5 metros. A ciência está nos dizer isso. O que nós faremos, né, com a nossa cidade, com as cotas que estão dentro desta nova área de risco que se avizinha? Então, é preciso, sim, a participação popular, é preciso que a gente dê vazão à inteligência da cidade. Nós temos, na nossa legislação ordinária do nosso país, todos os instrumentos que dizem respeito à fiscalização, ao controle, à participação popular. Nós temos que colocar isso em prática na nossa cidade, porque Pelotas está entre as 25 cidades mais vulneráveis do Brasil. Porto Alegre está entre as 10 cidades mais vulneráveis, Rio Grande entre as 10 cidades mais vulneráveis, né? E nós não podemos ignorar, porque nós esperar 2028 para fazer, né, uma revisão do nosso plano diretor é insuportável para nós. Nós não sabemos quando é que teremos um novo evento climático. E, por isso, né, nós assumimos esse compromisso, falamos isso durante o processo eleitoral e assumo aqui, junto com todos vocês, com a Câmara de Vereadores, com a participação da sociedade civil, com o Ministério Público, as universidades, assumir este compromisso. É uma prioridade, nós devemos, a partir de janeiro, convocar a nossa cidade, né, para que a gente faça esse debate e que a gente possa, né, avançar para a proteção do patrimônio, proteção da vida e proteção do ambiente natural, né, tão ameaçado aqui pelo bioma Pampa, pela destruição do bioma Pampa e também pela destruição do bioma da Mata Atlântica, que nós estamos nessa área de convergência. E não respeitar também, né, os códigos que existem hoje, o Código Nacional, o Código Ambiental, né, o nacional, como nós verificamos, dê um clique no Google Maps aqui em Pelotas e vejam como estão as margens dos nossos arroios, dos nossos cursos d'água. O trator chegou até a beirada, não tem nenhuma proteção, nenhuma mata ciliar, nenhuma vegetação, né? Em poucas oportunidades a gente vê que foi
cumprido a legislação ambiental. E isso ameaça a cidade, porque os cursos d'água chegam nesta confluência das zonas baixas da nossa cidade, da cidade de Pelotas. Então, acho que aprender com o passado, né, respeitar a natureza e a ciência, ouvir a ciência é muito importante nesse momento que a gente está a ser desafiado pelos novos eventos climáticos, como todos disseram aqui, né? Uma realidade mundial. Está aí o G20 se preocupando com isso, o fórum, né, que se estabeleceu também, a COP, né? Todos estão conscientes, né? A sociedade mundial está consciente de que nós devemos fazer um esforço, porque aquilo que se dizia, né, que os cientistas diziam, que nós alcançaríamos 1,5 grau em 2050, aconteceu em 24. Nós antecipamos este aquecimento global, né? E isto exige de todos, né, muita responsabilidade com o futuro. Eu sempre digo, eu tenho hoje 1/3 do tempo de vida da cidade de Pelotas. Eu vivi 1/3 da vida da cidade de Pelotas. E certamente meu neto, que tem 6 anos, eu fico pensando, né, o que eu vou legar a ele, né, quando ele tiver a minha idade, né? Penso que deva ser a preocupação de cada um de nós, com o futuro, o que nós vamos legar aos nossos filhos e aos nossos netos, né, das possibilidades de sobrevivência nesta casa comum, como diz o Papa Francisco, né? Não há outra alternativa, né? Esta é a casa comum do ser humano e é nela que nós temos que viver, e por isso é preciso, né, o esforço local para o enfrentamento global dos desafios climáticos. Então, contem comigo, né, contem com a nossa gestão, que vamos dedicar bastante a este tema, né, do enfrentamento das questões climáticas e o enfrentamento também das condições de vida do nosso povo, porque, para além, né, dos grandes eventos climáticos, hoje, como disse aqui o vereador Michel Promove, nós sofremos com a falta de drenagem urbana, né, a cada chuva. Eu nunca tinha visto as terras altas da nossa cidade alagarem. A gente chama terras altas, né, a parte da Zona Norte, da Fernando Osório, lá para cima. Eu nunca tinha visto, né? E nas últimas chuvas nós temos aí alagamentos nestas zonas tão importantes, por conta, né, talvez, da ocupação urbana que foi feito sem o cuidado, né, com esta parte da drenagem urbana e sem as medidas compensatórias, que são tão importantes quando se faz novas edificações, novos assentamentos. Então, conte conosco. Cauê, muito obrigado por essa oportunidade.